Olá! Com apoio maciço dos vereadores, Presidência da Câmara protocola projeto de resolução extinguindo mais de 1.000 cargos comissionados. Vereadores aprovam doação de terreno para a construção de escola estadual. Encontro na Câmara com presença do cônsul da Nigéria marca início da Semana de Solidariedade aos povos africanos. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. A audiência pública realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade debateu sobre o fim da progressão continuada em escolas de Campinas. A audiência debateu uma proposta de emenda à lei orgânica do município que proíbe a progressão continuada em escolas da cidade. Presidida pelo vereador Thiago Ferrari, do PTB, a audiência contou com a presença de vereadores e educadores. A proposta tem como objetivo inibir que Campinas tenha a aprovação automática nos ensino fundamental e médio. Educadoras presentes comentaram sobre a justificativa do projeto. Boa tarde, eu sou Helena de Freitas, sou da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação. Eu acho que tem algumas confusões conceituais na explicitação do que é que a Câmara está examinando. Em primeiro lugar, promoção automática nós não temos no município. Tá? Progressão continuada é uma outra concepção que traz consigo uma ideia de ciclos de formação. Eu sou Rosana Medina, sou professora da rede e dirigente do Sindicato de Servidores. Os educadores da rede dizem não à progressão continuada já há muitos anos, né? Que é o modelo que é instalado no Estado, e nós sempre repudiamos essa forma de avaliação dos nossos alunos aqui na rede municipal de Campinas. Os vereadores ouviram as opiniões e concordaram em aprofundar o debate. Há de se ponderar essa questão do ciclo que a professora Helena traz aqui, porque isso pode ser muito relevante para a melhoria da qualidade da educação referenciado aqui no município. Eu acho que há uma confusão, sim, de conceitos. Eu acho que nós precisaríamos... Eu gostaria de propor aos nobres vereadores autores do projeto, eu reconheço a importância desse debate, esse é um debate legítimo, deve ser feito, mas eu acho que seria importante nós trazermos, então, profissionais, profundos conhecedores, para definir os conceitos, para que nós realmente possamos levantar exatamente qual é o ponto que nós queremos chegar. Senão, nós vamos desrespeitar até as conquistas democráticas que nós tivemos, sim, essa questão de respeitar o aluno na sua capacidade de aprendizado. O presidente da audiência fez um convite às educadoras presentes. Falando como presidente, na qualidade de presidente desta audiência, eu entendo que as duas manifestações que se deram aqui, da professora Helena e da professora Rosana, são de pessoas que têm uma participação muito ativa na construção da questão da educação na nossa cidade. E quando fala dos termos conceituais, é muito importante a gente deixar claro. Eu até solicitaria, até como na qualidade de presidente aqui, se as duas pessoas que se manifestaram, que pudessem nos fornecer essa questão conceitual por escrito, para que a gente possa fazer esse debate. Um dos autores do projeto, ao lado dos vereadores Jorge da Farmácia e Antônio Flores, o vereador Carmo Luiz, ressaltou a importância do debate. O mais importante de tudo é conseguirmos propor para esta casa o debate. Neste momento é a parte fundamental deste processo. Nós vamos melhorar, vamos trabalhar nas justificativas. É claro que é necessário trabalhar. Nós vamos buscar, de todas as formas, fazer mais audiências. Nós já temos uma nova audiência, até pela própria Comissão de Educação, mas eu acredito que, diante dos fatos apresentados, diante da forma como foi apresentado, as visões, serão necessários realmente novos e grandes debates nessa casa. Mandato do vereador Gustavo Peta promove debate público para discutir a redução da maioridade penal. Veja. A redução da maioridade penal é tema de discussão em todo o país.
Os casos de violência extrema praticados por menores de idade dividem opiniões e chegam a causar polêmica. São assassinatos, tráfico de drogas e jovens sem perspectiva de uma vida social correta. Mesmo assim, grande parte da sociedade brasileira entende que não deve ocorrer qualquer alteração na legislação atual. Esta semana, o vereador Ari Friedenbach, um dos defensores da não redução, esteve em Campinas e foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Rafa Zimbaldi. Friedenbach viveu o drama de ter uma filha assassinada por um menor de idade. Nem isso, porém, foi suficiente para mudar o seu ponto de vista. Eu tenho procurado não ser revanchista, tenho procurado tratar essa questão com seriedade e com equilíbrio, mas com bastante severidade, para os casos que eu entendo que têm que ser tratados com severidade. A gente não pode generalizar qualquer jovem que cometa um crime de menor poder de agressividade, colocar ele numa prisão comum. Eu acho que a gente precisa tratar diferente os diferentes. Não é todo menor a partir dos 16 anos é um criminoso. Depende do que ele faz, tem que ver o histórico desse jovem. Então, é importante a gente fazer essa separação e não... Assim, muitos casos que a gente vê de pessoas que defendem a redução da maioridade penal, das vítimas de violência, são vítimas, eventualmente, que tiveram seus filhos, seus familiares mortos por jovens a partir dos 16 anos. E a questão não é olhar para o caso individual. No caso da minha filha, ele tinha 16 anos na época do assassinato e estaria até atendido, entre aspas, dentro dessa tentativa de redução da maioridade penal para 16 anos. Mas a gente tem que ter um olhar para o país, para a legislação e fazer uma lei boa. Não adianta a gente fazer uma lei que daqui 2 anos vamos ver, não resolveu o problema. A proposta que eu venho apresentando é a responsabilização de todo menor de idade que cometa crimes hediondos ou assemelhados. Isso quer dizer o seguinte: para os casos de estupro, latrocínio, homicídio, sequestro e roubo à mão armada, para esses 5 casos e somente para esses 5 casos, eu defendo que o menor de idade que cometa um desses crimes responda criminalmente por ele, independente da sua idade. Tenha ele 12 anos, tenha ele 17 anos, não importa. Para esses casos, eu defendo que ele responda criminalmente e, se condenado, seja encaminhado para uma unidade prisional da Fundação Casa, não para o sistema prisional comum. Complementando, também acho importante 2 alterações legais bastante simples e que também vão fazer muita diferença. Primeira coisa, maior de idade que usa o menor para assumir ou cometer o crime tem que ter sua pena em dobro. Isso já vai fazer com que o maior de idade não queira o menor por perto participando do crime. Isso vai tirar muitos jovens envolvidos no crime por conta dessa pequena mudança legal. Uma outra mudança que eu entendo bastante importante. Hoje a gente tem o que é chamado o ficha limpa. Depois dos 18 anos, o jovem que teve passagens pela Fundação Casa, como se não tivesse acontecido nada na vida dele. Eu defendo que isso continue assim, desde que ele não volte a cometer crimes. A partir do momento, depois dos 18 anos, que ele cometeu algum crime, o juiz deve puxar o histórico dele e, se ele tiver passagens da Fundação Casa, já não responder mais como réu primário. Friedenbach também participou, ao lado do deputado federal Orlando Silva e de outras autoridades, de um debate público promovido pelo gabinete do vereador Gustavo Peta, do PCdoB, no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas. O encontro reuniu um grande número de pessoas e possibilitou um amplo debate sobre a questão da redução da maioridade penal. Olha, o debate foi muito interessante, nós tivemos a presença dos 2 parlamentares, a presença também do juiz de direito aqui da cidade de Campinas, que é diretor do fórum, Dr. Torrano, outros advogados, psicólogos, todos no esforço de impedir esse retrocesso que seria reduzir a maioridade penal. E também discutindo outras medidas. Por exemplo, o vereador Ari Friedenbach, que viveu um drama pessoal com o assassinato da sua filha, num caso muito conhecido na mídia nacional, que foi o caso do Champinha, é contra a redução da maioridade penal, porque considera inclusive inconstitucional, mas se posiciona a favor de um aumento das medidas socioeducativas para aqueles que cometem crimes hediondos. Então é preciso discutir as saídas, sem cair numa resposta mais fácil, que muitas vezes ganha o senso comum, que é a ideia de se reduzir a maioridade penal, jogando menores infratores, que na sua grande maioria cometem os chamados crimes leves, como furto,
no sistema prisional que está falido, dominado pelo crime organizado e com um grande índice de reincidência. Está provado isso por estudos que a chance de você ressocializar, de você reeducar um menor é muito maior do que um adulto. E quando você coloca esse menor para ser ressocializado num presídio de adultos e num sistema penitenciário falido, como eu já disse, aí a chance é muito pequena. A reincidência nos presídios brasileiros é de mais de 70%. Na Fundação Casa, por exemplo, chega próximo de 40%, ainda é muito grande, mas é muito menor do que os presídios. Então, a gente precisa apostar na ressocialização, até porque os crimes hediondos, aqueles crimes que atentam contra a vida, são uma porcentagem muito pequena dos crimes cometidos por menores. A grande maioria cometem crimes leves e podem ser ressocializados. Cônsul-Geral da Nigéria se reúne com parlamentares na Câmara de Campinas para marcar o início da Semana de Solidariedade aos Povos Africanos. A abertura da Semana de Solidariedade aos Povos Africanos em Campinas começou com uma reunião na presidência da Câmara que contou com a presença do cônsul-geral da Nigéria, Muntari Abdu Kaita, do presidente da Câmara de Arthur Nogueira, Josmar Luque, do PSD, do presidente da Câmara de Campinas, Rafa Zimbaldi, e de vereadores da Casa. Um dos principais debates da semana é a Lei Municipal 10.639 de 2003, que prevê o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas de ensino fundamental e médio. O cônsul-geral da Nigéria falou sobre a importância da lei. This is a very interesting law and very important because of how it will empower and also to give people the knowledge to understand that the history of Africa. This is to show people where Africans are coming from, where they are, and where they are going. Without knowing history of where you came from, then you don't know yourself, you don't know anything. So this is a very important law, and I hope the state will implement it to the latter so that it goes through all the schools, the levels of the schools, from lower to the top. And then I think it will be very important for us to move forward. A Semana de Solidariedade aos Povos Africanos foi instituída por leis municipais e estaduais. O presidente da Comissão de Estudos da Lei 10.639, o vereador Carlão do PT, também falou sobre a importância da lei e da semana. Vai ser uma semana bastante importante para nós aqui no Legislativo, para a cidade de Campinas, e fazer com que a lei que instituiu a Semana de Solidariedade aos Povos Africanos possam contribuir com uma nova visão do que foi a África, da história da África aqui em Campinas e, consequentemente, fortalecer a luta de combate ao racismo na região, na cidade de Campinas, para que a gente possa ter uma sociedade de mais oportunidade e sem racismo. Por isso que a visita do cônsul aqui, para nós, é de extrema importância, porque vai dar visibilidade à nossa luta e à nossa construção aqui na cidade de Campinas. E na sexta-feira, 19 de junho, a creche Lar Ternura, entidade conveniada à Fundação FEAC, vai promover um jantar dançante no Hotel Vitória, no Cambuí. Atualmente, o Lar Ternura atende cerca de 80 crianças de 3 a 5 anos e 11 meses de idade em período integral, oferecendo educação infantil na região leste da cidade de Campinas. Os convites podem ser adquiridos na entidade, que fica na rua Antero Cristino 627, no Jardim Santa Cândida. Informações pelo telefone 3256-8923. Participe! Presidente da Câmara protocola projeto que reduz o número de assessores do Legislativo. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, Rafa Zimbaldi, protocolou na tarde desta segunda-feira um projeto de resolução que reduz de imediato em 68,5% o número de comissionados previstos nos gabinetes dos vereadores. E até 2017, esse número será de 81,14% de redução. Com o apoio maciço dos parlamentares, a proposta extingue já
1.181 cargos comissionados, do total de 1.749. Com isso, o total de cargos comissionados em gabinetes passa a ser de 568, número que, pelo mesmo projeto, será reduzido mais uma vez para 330 a partir de 1º de janeiro de 2017. Com esta segunda mudança, cada gabinete de vereador, que hoje pode dispor de até 15 assessores, será limitado a 10. O projeto passará pelas comissões da Casa e tem previsão para ser votado em primeira análise no dia 1º de junho. Campinas em breve deve ganhar mais uma escola estadual. O terreno para a construção foi aprovado na última sessão da Câmara. Veja os detalhes com a repórter Rafaela Dias. Os vereadores de Campinas aprovaram na noite passada, em primeira votação, o projeto que autoriza a doação de uma área no Jardim Sírios. A região em breve vai ganhar uma escola estadual. Quem falou sobre a doação do terreno foi o líder de governo na Câmara, vereador André von Zuben. A Prefeitura é preocupada em cada vez mais ampliar a rede de educação da cidade, está autorizando com essa lei que o governo do estado possa construir uma escola na região do Jardim Sírios e toda aquela importante área da nossa cidade. Ainda de acordo com o projeto do prefeito aprovado na noite desta segunda-feira na Câmara, o governo estadual terá o prazo de 5 anos para fazer a construção da escola, correndo o risco de ter a concessão revertida. Mas o líder de governo, o vereador André von Zuben, acredita que a construção acontecerá num prazo muito menor que esse. A partir da aprovação aqui da Câmara, a Secretaria Estadual da Educação, ela tem um prazo de 5 anos para fazer a construção dessa escola. E a gente espera até que seja antes, porque nós estamos precisando de mais escolas estadual que compreende uma faixa etária que a cidade de Campinas não atende as crianças na faixa etária, principalmente no ensino médio, né? E um pouco do Fundamental 2 também. Mas, de qualquer forma, a gente espera que, a partir do momento da doação, essa obra corra o mais rápido possível. André von Zuben explica ainda que a Prefeitura cumpre o seu papel, facilitando a construção de mais uma escola na cidade. Faz parte para que a gente possa obter, o quanto antes, mais salas de aula, que a Prefeitura facilite, ajude a gente ter esse objetivo. E nesse momento, com a aprovação dessa lei, a Prefeitura dá um passo importante, porque sem a área nessa região importante da cidade, a gente não teria como o governo do estado estar fazendo naquele local uma nova moradia. E nós estamos precisando justamente naquela área. É uma área que cresceu muito nos últimos anos e está precisando de escola, principalmente das escolas de nível estadual. O projeto precisa agora ser aprovado em segunda análise para seguir para a sanção do prefeito e se tornar lei, o que deve acontecer em breve, segundo o líder de governo. Primeira votação, né? Mas a gente espera que não demore muito para aprovar também a segunda votação. Câmara de Campinas entrega o título de cidadão campineiro a médico nascido em Catanduva. O título de cidadão campineiro é concedido à pessoa que, radicada ou não no município e seja natural de outra cidade, tenha reconhecidamente prestado relevantes serviços a Campinas. Na noite da sexta-feira, 22 de maio, o médico reumatologista Marco Antônio Pinotti Ribeiro recebeu a honraria das mãos do vereador Luiz Cirilo. É uma das principais, se não for a principal, sem demérito nenhum a qualquer outra honraria que nós temos na casa, onde ela qualifica, onde ela mostra algumas características do cidadão campineiro. Nascido na cidade paulista de Catanduva, o homenageado formou-se em medicina na PUC Campinas. Entre outros cargos ocupados na carreira, foi apoio técnico da área hospitalar junto à Secretaria de Saúde de Campinas. Atualmente, é referência em reumatologia em trabalho desenvolvido nos hospitais campineiros Beneficência Portuguesa, Samaritano e Vera Cruz. Foi nessa cidade, com a sua já destacada qualidade de vida e grande desenvolvimento social, que minha família decidiu se fixar há cerca de 35, 40 anos. Foi aqui em Campinas que passei a minha adolescência e onde concluí maior parte dos meus estudos. Foi em Campinas que me formei em medicina e onde fiz minha residência médica em reumatologia. Foi aqui também que, logo após o término da minha faculdade, passei no meu primeiro concurso público para trabalhar nessa profissão que escolhi. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.